Salve, salve, meu aluno, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro, mais uma edição do nosso Os Temas Mais Importantes de Atualidades da Semana, essa que é a nossa 15ª edição. Você que está chegando agora, já se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação e fica de olho porque tem aula subindo toda segunda-feira para você com um resumo semanal. Então, vamos ao que interessa. Também deixa o seu like e se você está chegando pela primeira vez, saiba que tem uma playlist com todas as outras edições para você acompanhar, para você estar comigo nesta batalha. Então, vamos ao que interessa, meu caro. Tá na tela para você os 5 temas mais importantes de atualidades da semana, né? Aquele resumo que vai fazer a diferença para a sua prova, tá? Tanto no tocante a questões, tão quanto nos temas de redação. Eu sou o professor Heitor Ferreira e se você ainda não me acompanha, é só seguir o @pergunta pro Heitor. Agora, meu querido aluno, vamos ao nosso top 5. Lembra de um detalhe, eu começo do quinto e caminho para o primeiro, sendo o primeiro mais importante, então fica comigo até o final. Para a gente começar bem, meu aluno, tá aqui o primeiro tema da semana, o quinto tema, o nosso top 5 de relevância, tá? Tá aqui. Na decisão, STF aponta ameaça à soberania nacional em articulações internacionais de Jair Bolsonaro, né? Temos aqui, ó, uma questão muito forte, né? Uma questão que ela é política, social, uma questão que reverbera no campo econômico e afins. Na decisão que impôs o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que o ex-mandatário atuou de forma direta contra a soberania nacional. A acusação tem como base as investigações da Operação Tempus Veritatis, tá? Que apuram uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes, há indícios concretos de que Bolsonaro não apenas incitou ataques a instituições democráticas brasileiras, mas também buscou submeter o funcionamento do STF ao julgamento de um governo estrangeiro, né? Atitude considerada uma grave afronta à soberania nacional. O documento, né, em questão enfatiza que tais condutas violam o artigo 359 do Código Penal, né? Então, obviamente, temos aqui um problema muito sério, né? Essa questão política, essa questão envolvendo Bolsonaro já trouxe muitos desdobramentos para a nossa sociedade, para o nosso país e vai continuar trazendo, né? Há aqui uma conjuntura que vem se solidificando com um grande extremismo, com um grande sectarismo. Agora, vamos adiante. Próximo tema, o nosso top 4. Lembrando, o mais importante é o top 1, tá? Tá aqui. Luiz Inácio Lula da Silva defende taxação de big techs estrangeiras e reforça discurso de soberania econômica. Bom, aqui tem uma questão envolvendo as tarifas dos Estados Unidos, né? Vale ressaltar que este novo tarifaço tem um apelo político muito grande, né? Ah, professor, interessante, né? Interessante. Isso traz para a gente uma versão muito complexa. Por que que eu digo isso, né? Tecnicamente, porque a gente começa a refletir, a gente começa a trazer uma preocupação, né, do quanto isso vai se desdobrar, do quanto isso vai impactar
a nossa sociedade. Então a gente precisa pensar algumas coisas aqui, né? E há uma questão dessas tarifas envolvendo o Bolsonaro. Uma das falas do Trump é nesta seara, tá? Aí eu tenho a fala do presidente Lula. Durante discurso no Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Goiânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo pretende cobrar impostos de empresas digitais norte-americanas que atuam no Brasil. Sem apresentar detalhes técnicos ou legislativos, Lula declarou: esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. Eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e cobrar impostos das empresas americanas digitais. Aqui há uma fala muito complexa, né? A fala do presidente reforça uma pauta sensível na área fiscal e geopolítica, a da tributação de grandes plataformas digitais estrangeiras, como o Google, o Meta, o Amazon e outras big techs que operam no mercado brasileiro sem uma estrutura de tributação local proporcional à lucratividade e ao impacto econômico. Então, nós temos que pensar, nós temos que validar estes elementos, sempre de olho, porque esta questão econômica, ela caminhou para uma linha política quando o aumento da tarifa, né, aquela ameaça do tarifaço em 50%, está vinculado, está ligado a uma questão de frear ali, né, e talvez até anistiar o ex-presidente do Brasil, o Jair Messias Bolsonaro, que foi um pedido, que foi uma fala ali em torno das questões de Trump para com o país. Nessa linha, vamos para o nosso top 3. Chegamos no meio, né? No meio, e aqui tem um problema sério. Estados Unidos abrem investigação sobre práticas comerciais do Brasil e miram o avanço do Pix. Lembrando, o Pix é o sistema de pagamento instantâneo, que mais cresce no mundo, tá? Não existe um sistema de pagamento instantâneo que cresça mais que o Pix. Hoje, as nossas transações só ficam atrás do sistema indiano, né? A Índia, que é o país mais populoso do mundo, recentemente ultrapassou a China, diga-se de passagem. Aí eu tenho, os Estados Unidos iniciaram uma investigação formal contra práticas comerciais brasileiras que consideram potencialmente desleais, em especial no setor de pagamentos eletrônicos. A medida foi anunciada pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, sob a liderança de Jamieson Green, por meio de um relatório intitulado A Investigação da Seção 301 sobre Práticas Comerciais Desleais no Brasil. Embora o Pix, o nosso sistema de pagamento instantâneo, criado e operado pelo Banco Central do Brasil, não seja citado diretamente, o documento menciona de forma crítica os serviços de pagamentos eletrônicos desenvolvidos pelo governo, sugerindo que o Pix, olha só, o Pix estaria entre os alvos indiretos da investigação. Segundo o texto, o Brasil parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a vantagem de seus serviços desenvolvidos pelo governo. Então, olha o problema que nós estamos criando, né? Uma tentativa, uma organização ali envolvendo esta conjuntura do Pix, uma investigação vinda dos Estados Unidos. Muita gente vai achar descabível, é complexo, a gente está vendo isso. E na mesma fala, houve uma questão envolvendo os bairros de São Paulo, né, como a 25 de março, em uma investigação de comércio desleal. Caramba, professor, então os Estados Unidos estão querendo apertar o cerco ao Brasil? Sim, tá? Isso é muito complexo, mas a gente percebe que é uma questão
que é uma divergência política envolvida. E aí eu chego no meu top 2. Olha o top 2. Parlamento de Portugal aprova restrições à imigração e brasileiros podem ser mais afetados, né? Ó, aqui nós estamos vivendo um quadro de transição. Cheque, tá? O parlamento português aprovou em ritmo acelerado um novo pacote legislativo que impõe restrições significativas às políticas de imigração e nacionalidade no país. Segundo a imprensa local, a comunidade brasileira, a maior entre os imigrantes residentes em Portugal, deverá ser a mais impactada pelas novas medidas. O conjunto de alterações legislativas inclui o endurecimento de critérios para a regularização migratória e a criação de uma nova força policial com atribuição específica para fiscalizar e expulsar imigrantes em situação irregular. O que nós estamos observando, né? O jornal Público, né, de Portugal, informou que o processo legislativo conduzido sob forte crítica de juristas e opositores foi concluído em pouco mais de 2 semanas, refletindo a prioridade política atribuída ao tema pelo governo de centro-direita, liderado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, né? Aí, obviamente, agora o presidente de Portugal, o senhor Marcelo Rebelo de Souza, vai ter 30 dias para sancionar ou vetar o pacote. Mas a gente percebe com muita clareza que isso vai impactar a grande massa de brasileiros que lá está. Esse tipo de questão é questão de prova sempre, tá? É questão que pega o ordenamento jurídico externo, mas que reverbera a nossa sociedade, mas que traz impactos ao país e aos brasileiros que estão em uma condição de serem imigrantes naquela região. Aqui falando de Portugal. E para fechar o top 1, o tema mais importante de atualidades na semana já está na tela. Conflito entre judiciário brasileiro e Big Tech chega à Justiça dos Estados Unidos e motiva retaliação comercial de Trump. Ó, na madrugada de 14 de julho de 2024, a plataforma Rumble e a Trump Media e Technology Group protocolaram uma petição na Justiça dos Estados Unidos alegando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teria emitido uma nova ordem ilegal para o bloqueio de contas nas redes. O documento refere-se a uma determinação expedida na última sexta-feira que impõe a Rumble o bloqueio da conta do comentarista Rodrigo Constantino, bem como a preservação do conteúdo e fornecimento de dados ao STF, sob pena de multa diária de R$ 100 mil, cerca de 20 mil dólares. A petição alega violação de princípios constitucionais norte-americanos, como a liberdade de expressão, e acusa o magistrado brasileiro de extrapolar sua jurisdição ao impor medidas coercitivas contra empresas com sede nos Estados Unidos. E, professor, esse episódio vai ganhar novos contornos? Sim, ganha contornos geopolíticos, quando, paralelamente, o presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, alegando que decisões do judiciário brasileiro contra plataformas digitais estariam prejudicando empresas americanas de forma arbitrária. Olha o tamanho do problema. Brasil e Estados Unidos em rota de colisão, semana pesada nas atualidades, né, meu aluno? Então vem aqui, vem de print. Printou? Marca o arroba Nova Concursos, o arroba Pergunta pro Heitor, posta você estudando comigo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo e já ativa o sininho de notificação. Deixe o seu comentário no bate-papo se você gostou. Eu espero ter lhe ajudado. Deixe também o like e a gente se vê na edição da semana que vem. Tchau, tchau e vamos juntos ficar atualizados e acertar as questões da nossa prova. Até a próxima!